pessoal, sejam bem-vindos no canal Os Contadores. Quando junta um contador e um advogado, você acha que vai prestar? Fala pra mim aí nos comentários. A dupla que todo empreendedor, todo empresário precisa ter, um advogado e um contador bom, não é mesmo? Mas que todo mundo teme, né? Exatamente. Ó, pessoal, então, o nosso tema de hoje é reforma tributária. E para a gente poder debater esse assunto que separa os meninos dos homens, né? Porque é um assunto que vamos combinar, né, galera? É um assuntinho complicado. Eu chamei aqui o meu amigo, nosso parceiro lá da empresa Os Contadores, o Afonso, que é especialista em tributário, também especialista em planejamento patrimonial e internacional. Seja bem-vindo, Afonso. Obrigado, Yasmin. Quem é o Afonso? Conta aí pro pessoal que não te conhece. Bom, o Afonso é uma pessoa muito simples, como você pode ver. Uma elegância. Advogado, Uhum. né? Eu escolhi a carreira tributária porque na minha formação eu não consegui me identificar com nenhuma área do direito até o 5º ano, Uhum. né? Quase ali na trave do gol, né? Na trave do gol. E aí, por sorte, eu encontrei o tributário e encontrei também o internacional, que foram duas áreas que me chamaram muita atenção, né? Por mais uma vez, mais uma sorte, as duas áreas elas combinam entre si, né? O internacional, muito mais, porque o internacional, ele, digamos assim, ele pode ser combinado com qualquer área do direito, né? Seja civil, criminal, tributário. E no quesito planejamento, né, foi uma área que foi me apresentada na pós-graduação, o planejamento tributário e o planejamento internacional, que me despertou a paixão e é onde eu vivo hoje. Sim. Né? Então, além de reforma tributária, nós vamos falar de tranche aqui, de offshore, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho, né? Pouquinho, só tá? um pouquinho. É só para causar aqui um despertar, uma curiosidade. Gente, vocês estão percebendo que eu estou sem meu companheiro mais uma vez aqui. O Juliano não está nesse episódio, mas já quero deixar aqui o meu abraço para toda a equipe e também para o Juliano, que é, né, o sócio e também host aqui do podcast. Não pôde vir hoje, mas estou bem acompanhada aqui pelo meu amigo, parceiro e advogado Afonso. Também nós temos aqui a técnica. Então, bora começar. E a primeira pergunta que eu te fiz foi, cadê o Juliano? Cadê o Juliano? Porque ele tinha que estar nesse episódio. É igual o... Por obrigação. Como que eles falam? É o Batman sem o Robin. É o Batman sem o Robin, mas eu vou dar conta, calma aí. Vamos falar então, qual é o objetivo da reforma tributária? Ó, Yasmin, é o seguinte, a reforma tributária, ela está sendo muito polêmica e, de fato, ela vai ter diversas consequências que talvez não sejam muito positivas, mas também pode ser que sejam muito benéficas. Acontece o seguinte, tudo que eu falar aqui hoje vai estar desatualizado amanhã. Tá? Por que isso? Foi apresentado uma PEC, um projeto de emenda constitucional, porque para você alterar o sistema tributário, você tem que alterar a Constituição. Tá? Começa por aí. Só que foi apresentada essa PEC, esse projeto, sem uma instrução complementar, né? Então, digamos assim, foi apresentado toda uma forma de alteração, mas não foi apresentado como será feita essa alteração. Né? Então, tudo que está sendo dito hoje, daqui uma semana, 2, infelizmente vai estar desatualizado. Por quê? A primeira votação foi na Câmara dos Deputados. Sim. Tá? Que, em tese, são os representantes do povo. E agora foi encaminhado ao Senado para que o Senado revise todo o texto. E o Senado, também em tese, é o representante do Estado. Então, ali eles vão defender os interesses do governo. Tá? Então, de fato, vai ter muita alteração ainda no texto. E pode ser que a gente tenha uma caixinha de surpresas daqui para frente. Tá. Né? Então, estamos na mão. Mas eu não te respondi a pergunta. Qual que é a finalidade dessa reforma? Objetivo, o objetivo é simplificar o nosso sistema tributário.
né? É eliminar várias normativas que hoje em dia causam muita discussão no judiciário e que ainda não tem resolução, né? Teve uma pesquisa, uma estimativa em 2007, 2008, se eu não me engano, que um jornal ele fez um cálculo. Olha que interessante. Ele calculou que se você imprimisse todas as normas tributárias e empilhasse todos aqueles papéis, dariam mais de 9 toneladas de normativas. Pouca. Tranquila. Eu acho que né, tranquilo. É simples, né? E vou rebater isso aí também. Pode Sabia falar. que 95% das empresas no Brasil recolhem impostos de forma indevida? Isso sem dúvida. Não só a empresa, né? Pessoa física Pessoa também. física também? Também. Eu te cortei, né? Qual que é o objetivo? Simplificar. Simplificar. Então, em tese, tá? Eu não concordo muito com o que está sendo dito. Em tese, veio para simplificar, mas já está complicando. Uhum. E a Tá. gente vai ver... Calma aí. Não vou avança falar. já de uma vez. Tudo. Que nós temos os cortes, né? Tem as polêmicas daqui a pouco. Mas vamos lá. Não querendo falar de polêmica, mas já falando, como que essa reforma vai afetar na vida do contribuinte, do empresário e também da pessoa física? Primeiro, vai ser mudado toda a nossa cultura tributária. Ainda não sabemos como que vai ser o meio, os mecanismos de fiscalização. Hoje em dia nós temos o sistema de homologação, né? Os lançamentos por homologação. Significa o seguinte: o Estado ele estipula as regras, só que é obrigação do contribuinte saber quais são as regras para ele poder lançar e depois o fisco revisa para saber se ele vai homologar ou não. Uhum. Né? Aí tem o prazo de 5 anos para homologação. Então, não sabe-se se isso vai ser mantido ou se vai ter um outro órgão regulador e que vai fazer essa fiscalização pelo contribuinte. Né? Uhum. Primeiro ponto. Essa mudança de cultura. Então, assim, Yasmin, os contadores agora vão precisar estudar de novo todo o sistema tributário para ver se vai ter alteração na forma de declaração dos novos tributos. Uhum. Né? Até porque, gente, só explanando como que é hoje. E aí você pode complementar. Então, nós temos esferas, né, de poder. Tem o município, que aí são os impostos tipo IPTU, isso aí eu nem sei se vai entrar, mas ISS eu tenho certeza que vai entrar na reforma. Vai. Né? ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, aí no Estado, o que ele administra? O ICMS, né? Que é a circulação de mercadoria. E aí nós vamos para a esfera federal, que é PIS, COFINS, IRPJ, contribuição, enfim. E aí, IPI. E uma dos caminhos, né, é unificar tudo. A gente vai falar sobre isso. Então, pensa, gente, que eu não vou seguir mais, quando se trata de ISS, eu não vou seguir mais a legislação municipal, e sim o do Estado. Exato. Né? É basicamente isso. E aí, quando a gente pensa nisso, por que vai gerar muito conflito? E eu acho que a gente vai ter um impacto também muito grande na arrecadação. Assim, só para contextualizar. E na distribuição desses fundos. Exato. Porque assim, só para contextualizar, para de repente você que não teve nenhum contato com a matéria ainda, entender como que vai ser feito. Tá? A ideia é eliminar com 5 tributos e incluir 2. Essa é a ideia principal. Já vou te explicar o porquê que isso não vai acontecer. É um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, é um IVA dual, que ele vai ser dividido em 2. A CBS e o IBS. Tá? O IBS no âmbito federal e CBS dividindo estados e municípios. Né? Quando tiver essa divisão de estados e municípios, significa que vão aglutinar ICMS e o ISS, tá?
que são coisas completamente distintas, porque um é sobre a circulação da mercadoria e o outro é sobre uma prestação de serviços. E a prestação de serviços, ela vem no âmbito municipal, que é isso que você disse, e a circulação de mercadoria vem do estadual, né? Então aqui a gente já tem um conflito de competência. Por quê? Se você está numa cidade prestando serviço, você está dentro de um município, mas também está dentro de um estado. Uhum. E óbvio, dentro da União. De um país. Então, de fato, você vai ter aqui o IBS, o CBS, o IVA dual, né? O IVA dual. E uma resposta que nós não temos ainda é se eu vou poder escolher uma das alíquotas, se ela vai ser estadual ou municipal. Uhum. Porque ainda não está no texto. Se a CBS ela vai ser estipulada pelo município ou pelo estado. Provavelmente pelo estado. E depois repassado aos municípios. Mas é aquela coisa. Eu ainda não sei te dizer. Porque a ideia é que não exista mais o planejamento geográfico. Então, o estado X e o estado Y. Cada um tem uma forma distinta de tributação. Eu não vou mais caminhar com a minha empresa, escolhendo o estado. Eu vou ser tributado no destino. Uhum. Então, pouco importa onde a sede da minha empresa esteja. Por quê? Porque o que vai importar é o destino e não a origem. Onde minha mercadoria vai. Exato. E assim, gente, o que mais me causa preocupação e que eu acho que vai ter um impacto maior é a questão da distribuição dessa verba. Porque, vamos supor, nós já temos ali dificuldades, não vou entrar em política, vamos entrar em questão de gestão mesmo. Como se a gente fosse empresários que estamos pensando em gestão e administração de uma cidade. Já existe muita desorganização e desvios. Sim. Né, com a arrecadação sendo feita pelo município. Agora imagine, eu sou um município e eu destino os meus rendimentos e os meus recebíveis na mão do Afonso. E eu fico dependente do Afonso repassar isso para mim. Então, eu acredito que vai existir aí algumas questões administrativas e questão de que o que vai impactar na merenda da criança da escola municipal, da organização, dos asfaltos, porque você vai precisar de receber essa verba. Então, aí entraria o mundo das coincidências, né, Yasmin? Ontem foi noticiado um aumento do IPTU em São José do Rio Preto. Por quê? Já foi a narrativa de que está faltando receita, está faltando caixa. Exato. Então, se isso aí não for muito bem explicado, os municípios eles vão começar, sim, a aumentar os tributos municipais. Outras coisas, e outras coisas. Vai incluir alguma taxa em algum lugar, vai aumentar o IPTU, taxa de ITBI, licença, alguma coisa. Enfim, alguma coisa vai aumentar. Por quê? Porque ele já está acostumado com aquele padrão de gastos. Vamos supor, ele... valor fictício, tá? Ele ganha 10 mil e ele sabe que ele gasta 9.900 reais todo ano, tá? Um exemplo. A partir do momento que ele passa a ganhar menos, então ele tem um déficit ali, entendeu? Então, já prevendo isso, incluíram 2 fundos, né? Que é dos municípios e estados que futuramente perderão receita. E aí esses fundos vão arcar com essa perda de arrecadação. Né? Então, pensando nisso, já foi criado esse tipo de solução. Né? Bom, gente, vocês estão vendo que não é somente algo muito que o contador ou que as empresas vão ser afetadas. É algo muito maior que afeta todo mundo. Né? Todo mundo. Porque essa primeira fase, Yasmin, é só sobre os impostos, os tributos de consumo. A partir do momento que for aprovado a segunda parte, né, a segunda votação ali no Senado, a partir do momento que for aprovado, ali estabeleceu um prazo de mais 180 dias
para que a reforma dos tributos sobre a renda sejam apresentadas, né? Então, teremos em pouco tempo, eu acredito que em menos de um ano, uma completa reformulação aí do sistema tributário brasileiro, né? Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude. Mas, e outra, essa primeira fase eu acredito fielmente de que passará esse ano, né? E se passar esse ano, já tem algumas certezas que ali sim a gente pode fazer uma lista das certezas do que a gente precisa do que correr a gente atrás pode de aprender e ajustar, aprender, né? ou talvez se planejar, Buscar quanto a soluções. isso. Então, pensando nessa questão de soluções e planejamento, já está acontecendo eu sei que isso talvez seja muito fora de realidade para algumas pessoas, mas já existe um movimento de empresas indo para o internacional, para o exterior, Sim. buscando soluções. E você acha que vai ser um caminho agora? Vai Mais otimizar, do que né? nunca. É porque assim, vou simplificar esse nosso assunto. O Brasil ele sempre estimulou a exportação, né? Nós temos alguns tributos que eles são extrafiscais, ou seja, significa que eles têm uma função que vai além só da arrecadação, que é a função de manipular o mercado, tá? Digamos assim. Então vamos lá: importação, exportação, IPI e IOF, CID combustíveis e ICMS sobre os combustíveis, tá? Tudo isso, todos esses tributos, eles têm a função regulatória de mercado. Então significa o seguinte: se eu quero exportar mais, eu vou abaixar a exportação e já começa a valer de imediato esse valor, né? Se eu quero estimular a importação, eu abaixo a importação. Se eu quero barrar a importação, eu aumento as alíquotas, né? Então, o Brasil, ele te estimula a produzir e exportar. E esse estímulo, ele vai ser mantido, tá? E mais, ele, digamos assim, ele não vai ser intencionado, mas ele vai ser... essa reforma ela vai ser muito mais tendenciada à produção para exportação, tá? Ela vai trazer diversas imunidades, ali já no texto constitucional, de desoneração para que o Brasil pare de exportar tributo. Tá? Porque, querendo ou não, a mercadoria que é produzida no Brasil, ela acaba indo com tributos. Por mais que tenha, por exemplo, a mercadoria destinada à exportação, hoje, no cenário hoje, ela tem imunidade de PIS e COFINS, ICMS, exportação e IPI. IPI. Né? Então você tem desoneração aí de 4 tributos para aquela mercadoria destinada à exportação. Sim. Né? Só que, e os tributos incidentes na folha para produção? Né? Então, pensando nisso, pensando nessa exportação de tributos, o que aconteceria? A gente reduz o valor da mercadoria que vai ser exportada, e com essa redução, a gente volta a ter uma competitividade internacional. Sim. Né? Então, vamos lá. O que faria baratear a mercadoria? A desoneração em tributos. Então, ocorrendo a desoneração em tributos, a gente tem uma maior competitividade lá fora. Né? Sim, exato. Gente, vocês já pensaram nisso? Tem alguém aí que exporta, importa, já pensou em fazer esse planejamento, né, de buscar estratégias, né, caminhos aí para buscar sobreviver, né? Porque a gente sabe que empreender não é fácil. Não só no setor industrial, mas no agro também. No agro também. O agro é o maior exportador brasileiro. Exato, e até comercialização. E importador também. Às vezes, alguns produtos têm como também importar para comercializar, enfim. É uma bandeira aí que pode ser analisada. Então, pensando em estratégias, vamos pensar agora nos empresários, tá? Nos empresários, nos empreendedores. Pensando em empresários, reforma tributária. Quais são as estratégias, ou mecanismos, ou ferramentas, ou buscas? O que você indica e orienta que essa galera aqui comece a ir buscar
para se preparar para essa reforma? Ó, Yasmin, primeiro ponto, uma coisa que eu sempre oriento, empresa tem que ter caixa. A gente começa no interno, para que depois comece a organizar os segmentos, né? Que acontece? Quando a gente começa a analisar uma empresa, você tem que entrar a fundo nela. Então não tem uma receita de bolo para eu falar assim, olha, faça assim, faça assado, que vai dar certo. Né? Então você tem que estar lá dentro, no famoso chão de fábrica, e ver o que está acontecendo e ver se tem algum gargalo de vazão. Sim. Tá? Já começa por aí. Segundo, eu sempre estimulo a criação de um caixa reserva, porque você não sabe como vai ser essa tributação. Pode ser que ela seja, sim, mais benéfica, mas pode ser que ela venha para onerar. Né? Por quê? Porque nós temos só incertezas hoje. A gente não tem uma certeza, não tem uma alíquota fixa. Porque o que eu estou vendo, ó, a transição ela vai começar em 2026, em tese. Sim. Só que, se for aprovado no Senado esse ano, no ano que vem a gente já vai ter a vigência desse projeto de lei. Ou seja, não vai começar em 2026, vai começar em 2024. Tá? E eles falam que tem aí o período de transição, mas faz a fiscalização Exato. do mesmo jeito. E aí, não sabemos como vai ser esse período de transição. Por quê? Pelo que eu estou entendendo, vai ser o seguinte, você vai continuar sendo tributado da forma antiga e também da forma nova, até que o período de transição seja igualitário. Né? Então, por exemplo, a cada ano será aumentado uma alíquota da nova tributação e a cada ano diminuída a alíquota da velha tributação. É uma coisa assim que ainda não ficou muito claro. Vocês estão entendendo, né, gente? É duas apurações, dois fechamentos mensais. Né? E é uma coisa assim, são detalhes específicos e que ninguém está esclarecendo. Né? Pode procurar notícias, especialistas na internet falando a respeito. A gente ainda não sabe como vai ser feito. Né? A prática em si. Né? Sim. A parte legislativa já está mais ou menos esclarecida, né? Mas não a parte prática. Sim. Bom, beleza. Então vamos pensar agora em questão de planejamento patrimonial internacional. Antes. Tem uma coisa que eu esqueci de te falar. Para o empresário, hoje, esse ano, fazer a revisão tributária e analisar, ver se tem alguma restituição a ser feita. Tá? Exato. Porque a grande maioria das teses de restituição vão morrer. Vão morrer. Tem prazo para acabar. A gente só consegue restituir os últimos 5 anos. Se nesses 5 anos você não conseguir alcançar, né, se 2024 já começar esse sistema novo de tributação, você vai começar a perder os últimos 60 meses. Aí você vai avançando perdendo avançando perdendo um. E conforme você for avançando, você vai perder, sim, o direito de alcançar aqueles créditos. Né? Então, isso entra na criação de caixa. Sim, né? Exato. Recuperação tributária, já é um ponto também que a gente pode um dia só falar disso. A gente pode trazer a Carol também, que é parceira nossa, que faz recuperação, para a gente fazer um debate aqui. Topa? É uma boa. Recuperação tributária, porque é um assunto que pode transformar uma empresa. E a recuperação, foi o que você falou no começo, 95% das empresas têm. Sim. Então, gente... Aquele 5%, infelizmente, é azarado, mas... todo mundo tem alguma coisa a ser restituída. Principalmente quando se trata de insumos, ou até mesmo as empresas do Simples Nacional. Sim. Enfim, isso é um tema à parte. É um tema à parte, gente, porque a gente ficaria aqui 8 horas só explicando sobre recuperação tributária, mas depois vocês já vão ter o contato do Dr. Afonso também. Temos a Carol também, que é uma parceira nossa, que faz recuperação. Vocês já vão... E aí, é legal que seja feita a verificação caso a caso, empresa por empresa.
Aconteceu algumas questões aí que, infelizmente, prejudicam até o assunto, até a bandeira, porque aconteceram episódios aí de pessoas que venderam recuperação para quem não tinha recuperação. Então, por isso, você tem que buscar alguém que é especialista. Não adianta ficar pegando aí honorários pequenos com assuntos que só especialista sabe fazer. Exato. Porque você pode ter problema depois seríssimos, devolver o dinheiro e ainda ser penalizado. E a multa ela vem acima de 120%. Então, imagina. Ela não vem abaixo de 120% de multa. Por isso que a gente fala que assim, recuperação é um assunto, né, que você tem que falar com quem entende e com seriedade. Não adianta... E foi aquilo que eu te falei. Você tem que entrar na empresa e conhecer a empresa. Ponto por ponto. No tributário não existe receita de bolo. Exato. Tem que ser analisado cada empresa por empresa. Por isso, então, agora vamos pensar em soluções e estratégias. Eu sei que a gente comentou aqui sobre a internacionalização de capital, de patrimônio. Como que funciona isso? Explica para o pessoal, porque tem pessoas que já teve conhecimento, que sabe mais ou menos como que funciona, mas também nós temos aqui pessoas que são microempreendedores, pessoas que estão começando. Como que funciona essa questão do patrimônio, né, internacional? Tá. Primeiro ponto, vai depender muito da estratégia desejada pela pessoa. Tá? Se de repente ela tem interesse de importar produtos, vale a pena ter uma estrutura fora que vai fazer essa intermediação. Né? Se de repente ela pensa em exportar produtos, também vale a pena ter uma estrutura fora que vá intermediar essa negociação. Né? Agora, o seguinte, tem uma medida provisória que ela está tramitando, ainda não foi votada. A gente não sabe se ela vai ser convertida em lei ou não. Tá? Que ela trata desses investimentos internacionais. Então, hoje em dia você consegue sim, por meio de algumas corretoras, não vou citar nomes, mas por meio de algumas corretoras você pode alcançar os investimentos internacionais por meio delas. Tá? Só que acontece o seguinte, essa estrutura, essa corretora nacional, ela tem um acesso. Sim. Tá? Você não consegue dolarizar de fato. Você vai estar exposto a um ativo que está fora do país. Né? A partir do momento que você cria uma estrutura própria, por exemplo, um offshore, você consegue ter total liberdade de escolher aonde trabalhar. Né? Então, estou criando uma estrutura offshore. Qual que é a finalidade? É fazer o trading, né, de mercadoria? Ou é só enviar dinheiro para fazer investimento em outras jurisdições? Aqui você consegue fazer o planejamento tributário e consegue alcançar alguns benefícios fiscais, sim. Né? Por quê? Porque geralmente escolhe-se jurisdição com tributação favorecida. Tá? Significa dizer o seguinte, essa tributação favorecida ela vem acompanhada de estabilidade econômica, estabilidade política e a estabilidade legislativa também. Tá? Financeira e sigilo fiscal, sigilo bancário. Sim. Tá? Tudo isso vem acompanhado. Para o pequeno, talvez seja uma operação muito grande para que eles, né, venha a suportar. Mas, é aquilo que eu te falei, Yasmin, depende muito do planejamento dessa pessoa. Se de repente ele é pequeno aqui no Brasil, mas a ideia que ele tem é uma ideia extremamente expansiva, por que não? Sim. Né? Por que não? Porque aí a gente consegue ter uma maior facilitação e outra, a gente consegue criar uma cultura internacional para essa empresa. Significa que ele consegue alcançar outros serviços que ele não encontra no Brasil. Por exemplo, os serviços de um banco privado. Né? Sim. Então, imagina uma empresa pequena, relativamente pequena do agro. Até as empresas pequenas do agro circulam muito dinheiro. Sim. Então, vamos supor, você montou uma estrutura, mas você não quer movimentar ela com mercadoria. Você quer só enviar um dinheiro e deixar dolarizado ali como se fosse a sua reserva de valores. Né?
porque você vai estar exposto a outras moedas, não necessariamente só o dólar, tá? A partir do momento que você começa a trabalhar com essa empresa internacional, você consegue uma maior confiança também internacional. Quando você vai no banco brasileiro, ele não te pede um histórico para ver se a empresa está saudável, se ele vai fazer um empréstimo ou não, ou até mesmo no agro. Ele faz a pesquisa, vê se aquele produtor ele tem como arcar com o financiamento, né? Ver se tem ou gado, ou a produção, ou trator, ou pedágio de terra, né? E isso também acontece no plano internacional. Então você vai estimulando essa cultura, né? E aí você consegue coisas muito mais vantajosas, né? Que nem, por exemplo, um empréstimo a quase 0 de juros anuais, né? Vocês imaginam, gente, pegar um empréstimo quase 0? A quase 0. Parece que é fantasia, e quando está muito né? caro, quando está muito caro, são, por exemplo, 4% anual. Muito bom. Né? Bom, vamos de polêmica? Vamos causar um corte aí? Um dos... Nossa, esse assunto é... Ai, até bati no microfone. É complicado porque quando a gente... Eu falei que eu não ia falar de política, hein? Mas aí a gente desvia e vai, né? No tributário é inevitável. Não tem como, gente. Não tem como fugir. E assim, com frieza e realmente de forma profissional. Uma das questões que foram faladas muito na questão, quando o Lula ia ser... Estava ali no plano de... Ai, gente, fugiu a palavra. Mas estava assim... No plano de governo dele. O plano de governo, isso. Foi falado muito sobre herança. Tá. Né? E herança, gente, talvez para vocês possa parecer algo muito grandioso. Mas, aí você pode me falar se eu estou enganada, mas pode ser a casa que seu pai vai te deixar. Às vezes... um ponto comercial que seu pai, a sua família tem. Não precisa ser algo grandioso para ser considerado como herança, né? Então, assim, como que vai ficar, então, a tributação de heranças e doação, né? E como que você enxerga que essa reforma tributária vai tratar esses dois pontos? Tá. Essa é uma das certezas que a gente tem. Tá? Se não for alterado, lógico, no Senado. A partir do momento que for aprovada essa reforma, o ITCMD, que é o Imposto Causa Mortes ou Doação, ele já vai ter uma alíquota progressiva obrigatoriamente. Todos os estados vão ter que adotar essa alíquota progressiva. E aí é aquela coisa, Yasmin, qual será essa alíquota? Ninguém sabe. Tá? E não é distante isso de todo mundo, porque é muito comum você encontrar hoje em dia pessoas que têm casa de 200, 300 mil, tá? Isso é herança de fato. Sim. Né? Lógico, tem pessoas que têm patrimônio um pouco maior e vai pagar mais, por isso a progressividade. Sim. Agora, de onde ela vai partir e até onde ela vai chegar, eu não sei te dizer. Sim. Tá? Na verdade, ninguém sabe, porque ainda não está escrito. E aí vai caber a cada estado regular a sua alíquota de progressão. Né? E aí o texto ele é claro. O imposto ele vai ser devido no estado em que a pessoa falecer ou o estado do donatário, né? Aquele que doa. Tá? Isso, para quem faz o planejamento patrimonial, é fácil de resolver, porque eu posso eleger o foro de tributação se eu for fazer a doação, né? Constituo uma estrutura. Se eu quiser colocar a sede, o domicílio em Manaus, que hoje é a alíquota mais barata, né, de 2%, eu vou colocar essa estrutura em Manaus e eu vou ser tributado de todas as doações que eu fizer em Manaus, em 2%. Né? Aqui, estado de São Paulo, 4%. Né? Então tem uma economia. É pequena? Eu não sei se é pequena ou não. Depende do patrimônio, Depende do né? tamanho do patrimônio. Às vezes nem compensa, né? Fazer toda essa operação. Por quê? Porque você vai ter custos numa estrutura dessa. Tá? E outra, uma coisa que não é regulamentada ainda
se eu escolher uma jurisdição com tributação favorecida. Uhum. Então, se eu fizer essa doação fora do país, Sim. tá? Então, aí é outro quesito. Aí a gente vai ter que olhar outros tipos de legislação. Por exemplo, tratados internacionais, né? Legislação específica, tá? Gente, quem tá ouvindo a gente aí, pensa aí. Já pensa aí, você tem herança? Você tem herança, gente? Já vamos buscar um planejamento sucessório, caminhos para se blindar, né? Então, de duas uma, né? Ou tudo vai acontecer esse ano, né? Vai ter muita gente correndo para fazer doação esse ano, tá? Por meio de alguma estrutura ou doméstica ou internacional, né? Ou vai estar sujeito à alíquota do ano que vem, que ninguém sabe qual vai ser. Então já vamos se preparar, galera. Já busca aí um especialista, já busca o Dr. Afonso. O Juliano, que é sócio da empresa Os Contadores, também é especializado em planejamento sucessório. Também nós podemos te ajudar. Então já coloca aqui nos comentários ou chama a gente no Instagram, que vai ser um prazer ajudar. Bom, então vamos lá. Existe algum benefício nessa reforma tributária? Um silêncio para no ar. Será que tem algum benefício? Então, Yasmin, o benefício eu não sei te dizer ainda. Porque a melhor palavra do advogado. Não sei te dizer. Tudo depende. Tudo depende. Tudo depende de como vai ser feito, tá? Foi aquilo que eu te falei no início. A ideia é simplificar. A ideia é que todo cidadão comum, todo cidadão brasileiro saiba o que ele paga e o quanto ele paga. Seja no celular, na água. Essa é a ideia. É a pessoa entender de como é feita a tributação brasileira. Só que foi o que eu te disse. Se a ideia era simplificar, ele não está cumprindo com essa ideia, com esse foco. Tá? Por quê? A ideia seria eliminar 5 tributos para incluir 2. Né? Só que foram inclusos 4 tributos. Já teve um problema aí, galera. Eliminaram 5 para incluir 4, né? Então, vai ser o IVA ele vai ser dividido em IBS e CBS, tá? Por outro lado, a gente tem um imposto seletivo e um outro imposto sobre os produtos primários, né? Sim. Que esse vai ser o foco lá no agro, né? Esse vai ter o foco no agro, basicamente. Que, mais uma vez, não sabemos como vai ser cobrado e muito menos qual vai ser a alíquota. Né? E aí, só para você entender, a ideia é acabar com a progressividade, né, dos tributos. Por isso, ele vai ser, em tese, monofásico. Tá? Ele vai ser cobrado em uma única fase da cadeia. Em qual fase da cadeia, também não sabemos. Sim. Provavelmente, aquela que acumula mais... digamos assim, não o número, o volume de negócio, mas sim a facilidade de tributação, né? Então, é mais fácil tributar, por exemplo, a indústria de leite ou os produtores de leite ou os mercados, né? Então, tributar a indústria. Pode ser que seja feita dessa forma, tá? Legal. Bom, então falamos aí de herança, né? Acabamos de fazer uma pergunta aqui. Vai ter benefício? Não sei, galera. Vamos observar. Vamos esperar um pouco aí. A ideia é que se estimule clareza o mercado brasileiro e a competitividade internacional. Né? Essa é a ideia principal. E a simplificação da apuração. E você acha que essa simplificação, essa unificação, que como especialista, agora a visão, eu sei que tem muita coisa que depende, e aí até você falou aí das alíquotas progressivas, que ainda vai acontecer muita coisa, né, pessoal? Sim. Então, mas você tem alguma esperança que a carga tributária vai diminuir? Olha, diminuir é uma palavra muito forte. É muito pesado. Porque vai ser muito difícil o governo abrir mão daquilo que ele já tem. Tá? A partir do momento que você abre mão disso, você coloca em déficit outras coisas. Por quê? Nós temos uma administração muito cara. Né? Talvez essa reforma tributária ela tinha que vir com uma reforma administrativa
em contrapartida, tá? Uhum. Por quê? Porque tudo que a gente gasta na administração pode ser que não seja o essencial para manter a máquina funcionando, tá? Uhum. A gente não queria entrar em política, mas não tem como. Não tem como. A gente, a hora que Não você tem vai como. falar de gestão e administração... Então, é aquela coisa, né? Quer aumentar a tributação da população, mas não quer diminuir o custo e o gasto. Né? E essa questão, sabe uma coisa que me preocupa muito e que eu sei que tem uma estratégia por trás, mas a fala, não temos teto. Não temos teto de gasto. Quando a gente fala não temos teto... Então, aí vem a pergunta, né? Vai tirar de onde? Da onde? Da população. Não tem como, sabe? Então, assim, por isso que é algo que, gente, sinceramente, eu, Yasmin, contadora, e falei aqui, eu respeito, tal, cada pensamento. Mas quando a gente vai falar de tributário, de tributos, né? E eu trabalhei anos, ainda trabalho de uma forma um pouco mais distante agora, mas da parte fiscal, da parte tributária das empresas, é revoltante. Sim. É revoltante, não é? Uhum. Porque a hora que você... quando você vê a contrapartida do que é recolhido e do que é exigido... Porque quando a gente vai pensar nos empresários... E aí, algumas pessoas vão achar que eu sou emocionada, que eu estou fazendo uma fantasia aqui. Mas os empresários é que geram dignidade, que movimentam a economia do país. Uhum. Então, de uma certa forma, tinham que trabalhar de forma aliada com o Estado, com as empresas, com o que gera riqueza. Exato. Porque se eu penalizo quem gera riqueza dentro do meu país, qual é a lógica disso? A lógica é sempre não gerar nada, né? É escassez. É porque é o seguinte, o Yasmin, tem muita fala, deixa eu ver um termo um pouco mais... Leve, por favor. Sem cancelamento. Sem cancelamento. De bem-estar social, tá? Tem muita narrativa de bem-estar social. O bem-estar social, ele, de fato, ele tem que existir, mas é uma narrativa doce e agradável de ouvir, tá? Vamos dar o cashback. Tá, o cashback, ele é funcional até que ponto? Quem vai poder se beneficiar do cashback? Disseram que já estão fazendo um pré-teste para ver se vai funcionar. Só que a realidade brasileira ela é outra. Uhum. Vai ter essa informação de cashback, pode ser que ela não chegue para a maior parte das pessoas que precisem de fato do cashback. Uhum. Né? Então, é muito fácil você falar de cashback aqui, onde tem internet, onde tem Wi-Fi, tá? E onde não tem? E onde não tem celular? Onde não chega o jornal? Onde não tem saneamento básico. Tá. Então, porque a realidade brasileira é essa. A gente tem diversos povos e diversas culturas e um território gigantesco. Sim. Né? Então, assim, será que de fato cashback é a solução? A ideia é muito boa, mas e na prática? Sim. Entendeu? Exatamente. Então, por isso que eu tenho algumas ressalvas. Né? Então, voltando ao bem-estar social. Não teria como você falar assim, vamos tributar o rico, fazer essa justiça por meio do tributário. Porque esse vamos tributar o rico, você não está vendo que o rico, em tese, ele está repassando no seu consumo. Sim. Tá? Tem que tributar a empresa, isso e aquilo. Só que o empresário, ele sabe calcular. Então, o valor do produto ele vai subir. Por quê? Porque ele tem uma carga tributária maior para pagar. Sim. E ele não vai suportar o ônus. Quem vai suportar é o consumidor. Uhum. Tá? Então não adianta nada você aumentar a tributação de empresas. Assim, é lógico, você vai aumentar a arrecadação, vai. Mas você vai aumentar também o preço do produto. Sim. Entendeu? E aí vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Porque aí a gente vai partir para onde? Para fazer essa justiça social. Na tributação de renda. Renda Sim. e patrimônio.
que é Né? a que a gente acabou de falar, Uhum. que aí também recai sobre os mais pobres, porque pensou você batalhar a tua vida toda para ter uma casa popular, Exato. que hoje uma casa popular aí fica na média de 150, 200 mil, vamos falar aí o Uhum. mais baixo possível. E aí você trabalha aí 30 anos para conseguir, e quando você vier a morrer, a tua família às vezes não tem condições de arcar com imposto sobre uma casa que você lutou há Isso. 30 anos para deixar. Então, assim, é um assunto que não tem como. Você vai... Quando você então, começa mais vasculhar... e Por isso mais que eu acho que a buscar, ideia do cashback pode ser que funcione, tá? Pode ser Pode que ser. funcione. Por quê? Porque é um jeito de você fazer a justiça social, só que lá no final, né? Depois que tá tudo pago, já tudo quitado, digamos assim, né? A pessoa que realmente precisa, ela vai abrir um aplicativo na internet, ou vai em algum órgão público, não sei como vai ser criado isso, e vai receber de volta aquilo que ela gastou de tributos no consumo sobre a cesta básica. Não é tudo. não é tudo igual... É só sobre os produtos de cesta básica, que ainda vão ser discutidos e decididos o que é produto essencial de cesta básica. Gente, para quem não está entendendo, pensa na restituição do imposto de renda. Você paga o imposto de renda o ano todo, aí chega no outro ano, você faz o ajuste lá e vê que tem direito a uma parcela e o governo te restitui. Então, assim, esse cashback é um estudo, né? Que eu não sei ainda se vai ser mensal, semestral, nananã. E é poucas pessoas que vão ter acesso, né? Sim. Porque aí vai ter critérios. Vai ter critérios de Rigorosos. cadastro, com certeza. Então, já é uma coisa também para a gente poder... Que nem, Coloca por aí na exemplo, lista. voltando ao político, o auxílio emergencial foi um negócio que funcionou. Aham. Ajudou muita gente. Mas atraiu também oportunistas, Sim, né? Pessoas que não tinham direito e foram lá e pegaram, né? De fato. Mas isso sempre vai ter. Sempre vai ter. Não vai ter como a gente escapar disso. e é triste a gente ouvir isso, né? É. Que a nossa cultura, né? Por isso que eu entendo que as empresas e os empresários e as famílias que têm condição estão levando para o exterior. E é triste porque a gente perde valor nacional, né? A gente perde. Esse dinheiro poderia estar girando aqui, poderia estar gerando mais empregos, mais patrimônio, enfim. E não. Então, assim, de uma forma geral, eu entendo que é uma solução incrível individualmente. Se eu tivesse condições, né, já jogo o patrimônio lá no exterior. Mas quando a gente pensa em uma visão de todo, uma visão de todo, de cidadã, de ok, eu moro aqui, eu gostaria muito que o meu país desse certo, a gente cai por terra, né? Que é triste uma situação. Mas, gente, não é um podcast de revolta, tá? Não, uma coisa que eu gostaria muito de estar te falando aqui é, olha, vai acontecer assim, assim, assado, e te entregar uma certeza, porque você é contadora, você também já passou por isso. Infelizmente, falar chegar para um cliente e falar assim, olha, isso aqui não é certo. Assim, não é certo assim, não estou falando de correto ou errado. Sim. Certo é de certeza. Eu não temos uma certeza disso e uma clareza. Sim. Né? Infelizmente, o tributário ele é assim hoje em dia. A gente não tem uma clareza. A gente tem Uma incerteza. algumas toneladas de normativas. Ah, bacana, legal pra caramba, você não acha? Você é tributarista. É bom que tem trabalho, né? Tem trabalho. Mas, gente, ó, você que está nos ouvindo, assistindo, coloca aí nos comentários qual é a sua opinião. Realmente, coloca aí, Yasmin, você está exagerando. Não, Yasmin, ó, tô na revolta com você. Não, você tá igual o doutor Afonso aqui, calma. Ainda não temos certeza de tudo, vamos, né, ponderar. Qual que é o seu termômetro aí? Você está na revolta? Você está ainda mediano, com calma? Eu ou você acho não está que nem aí? Ainda não é momento de revolta, tá? Pode ser que esse projeto seja muito bom, foi aquilo que eu te disse. Talvez tenha mais benefícios aí vindo que a gente não sabe, tá? Pode ser. Bom, vamos falar o que é offshore?
Para quem nunca ouviu esse termo, o que é uma offshore? O que é uma offshore? Offshore, Yasmin, é uma empresa, tá? Eu vou ser, assim, muito claro porque eu não sei quem está me assistindo, tá? Off é o que está fora, shore, costa, fora da costa ou distante da costa, tá? Esse termo ele é utilizado não só para plataformas de petróleo, né? Então tem muito serviço offshore em plataformas de petróleo, de extração, e, enfim. Ali é como se fosse uma cidade e tem tudo quanto é tipo de profissão tem ali, né? E também as companhias offshore, que é o que eu trabalho, né? A estruturação de algumas companhias offshore para que você consiga organizar o patrimônio ou o negócio, tá? Então, nada mais é do que uma empresa, que ela pode ser a controladora ou a controlada, né? Então, ela serve para quê? Para estratégias justamente pensando nisso. Ou pensando numa sucessão, ou pensando numa Proteção, reserva, né? numa reserva de valores, seja pedras preciosas ou moeda forte, tá? Aí vai depender do gosto da pessoa e da estratégia Qual que é o dos gosto de desejos. vocês? Pedras preciosas ou dólar? Né? Um dólar Interessante, né? Qual que é o seu gosto? Depende, né? Pensou? Depende do dia. Tá, desculpa aí a zoeira, porque o clima tava muito pesado, então só para dar uma leveza, continue a questão de offshore. Então é só isso. Então é para patrimônio, é uma empresa fora. E aí, lógico, a gente não tem só as estruturas limitadas, por exemplo, tem condomínio, enfim, cada uma tem uma destinação, né? Então, quando eu vou utilizar para fazer planejamento sucessório, utilizo de uma certa forma, né? E é isso que as pessoas não fazem hoje em dia, não só no Brasil, no quesito doméstico, mas internacional também. Elas, hoje em dia, querendo ou não, tem muita falcatrua e muita gente escolhendo coisas que não deveriam, né? Que nem a gente bate muito em cima das jurisdições dos Emirados Árabes, Dubai, por exemplo. Tá na moda o pessoal fazer propaganda de Dubai. Mas será que aquela realmente é a melhor jurisdição a ser escolhida? Né? Ela pode te dar mais problemas do que vantagens. Sim. Né? Então, assim, essa organização, ela depende da análise, da vontade do dono do patrimônio, da realidade familiar, né? Cada um tem uma realidade, e também da legislação que vai compor, né? Quando eu digo a legislação, é a legislação do país e se tem tratado de não bitributação, porque isso é importante também. Eu preciso saber se eu vou ser bitributado ou não, né? Tributado lá e no Brasil. Legal. Coloca aí nos comentários se vocês já tinham ouvido falar sobre offshore. Quer falar sobre trust também? Trust é uma outra coisa que está em pauta. Só que é naquela MP que eu te falei, né? Trust, para eu te explicar o que é um trust, a gente precisa... Não é crush. Não é de crush. namoradinho. Não é o crush. Trust vem de confiança. Trust, ele é um contrato fiduciário, tá? É lógico, ele faz parte de uma estruturação, mas pode ser que ele entre ou não, né? Antes, Yasmin, só para contextualizar, tá? Como que eu explicava para as pessoas como que é o planejamento patrimonial? Hoje eu explico completamente diferente. Antes eu dizia o seguinte, tem como a gente colocar camadas de proteção para que a gente consiga bloquear o patrimônio e tirar completamente de conexão ao Brasil ou não. E aí a primeira camada seria uma holding, a segunda offshore e a terceira mais forte, o trust. Hoje eu já falo diferente. Hoje eu já vejo o planejamento como se fosse uma oficina. Então eu estou com um aparelho em mãos, que é ali o conjunto patrimonial da família, da pessoa ou da família. Tá? E eu tenho algumas ferramentas que eu posso utilizar. Tá? É o acúmulo de ferramentas. Então, a holding é uma ferramenta,
o testamento, a doação fora da holding ou a doação dentro da holding, offshore, trust, utilização de family offices e utilização também de seguro de vida. Tá? Tudo isso são ferramentas. E aí cabe a quem decidir? Ao profissional que vai analisar o melhor caminho a ser tomado. Tá? Não tem como eu falar assim, olha, trust com certeza sempre vai ser a melhor alternativa, então vamos constituir. Mas talvez seja algo muito robusto e muito caro para aquela pessoa. Tá? Então, hoje eu já apresento diferente o planejamento. Sim. Né? É o planejamento, individual, né? ele é muito individual e muito artesanal. Então, eu vou pegar aquilo ali, vou levar para minha oficina e aí eu vou pensar qual caminho eu vou tomar. Será que eu vou... só um exemplo, tá? Será que eu vou planejar utilizando Japão, BVI, Bahamas? Qual país eu vou utilizar? Ou não, eu não preciso ir para fora. Aqui no Brasil eu tenho tudo isso. Né? Eu já tenho algumas outras alternativas mais vantajosas e que resolvem o problema de fato. Sim. Tá? Então, voltando à sua pergunta. O trust ele é um instrumento fiduciário, né? Que eu vou fazer um contrato e aí eu vou transferir todo o meu patrimônio para essa instituição. Tudo. Assim, tudo que eu quiser. Tá. Né? Então, vamos supor, eu vou colocar sobre a administração lá alguns imóveis ou até mesmo uma empresa, enfim, todo o meu patrimônio sobre a administração e vou constituir uma carta de desejos e que aquela carta de desejos vai virar lei e tudo que tiver ali, ela vai precisar obrigatoriamente ser cumprida. Tá? Então, eu tenho o settlor, o instituidor, o trust, né, que ele vai ser administrado por um trustee, é o administrador de confiança, em benefício do beneficiário, que eu vou nomear na minha carta de desejos. Tipo como se fosse um testamento. É como se fosse. É mais fácil a gente fazer esses comparativos. Sim. Né? Aqui no Brasil a gente tem o fideicomisso, mas ele não é regulamentado. Né? Sim. Então, eu vou estabelecer essa confiança de administração e tudo vai sair do meu nome. Ou seja, eu não vou ter mais nada no meu nome. Eu vou ter essa administração toda no trust. Né? E aí o trust, ele pode ter ou uma offshore, que ela vai compor essa administração e essa movimentação. Né? Pode ser que tenha um family office ajudando nos investimentos. Né? Ou até mesmo fazendo a administração dos pagamentos das dívidas da família, né? A escola da criança, energia, enfim. Tem diversos family offices que têm várias outras funções. Né? Então, assim, basicamente, quando eu disse que é a última camada de proteção, é porque tudo vai sair do nome do proprietário. Então, ele não vai ter mais patrimônio nenhum. Joga seu microfone um pouquinho pro lado aqui, ó. Isso. Gente, desculpa. É normal, ó. Afasta assim? Um pouquinho. Aí. Ficou bom assim? Gente, desculpa aí. Só um ajuste técnico pra gente poder... A gente já tá caminhando pro final também. Eu sei que ainda já fica convite aqui pra gente voltar quando for instituído já, de fato, a reforma tributária, mas é um assunto que a gente precisava conversar, porque as pessoas precisam se organizar, precisam começar a se planejar, analisar isso de uma forma mais técnica e não só olhar no jornal e achar uma reforma, mas saber qual que é o impacto real, né, no nosso dia a dia. Bom, Afonso, você tem uma colocação? Não, só em resumo, tá? Eu acho que fica melhor se eu colocar um caso prático para que você entenda essa proteção, né? O quesito proteção. Então, imagina o seguinte, todo mundo sabe que aqui no Brasil a justiça do trabalho ela é extremamente invasiva. Sim. Tá? Saiu uma decisão, uma sentença, ela vai buscar patrimônio aonde estiver e em qualquer ligação que tiver com aquela situação. Né? Então, vamos supor,
uma empresa ela perdeu uma ação trabalhista e ela vai ter que pagar os encargos. Ela primeiro vai buscar o patrimônio da empresa, obviamente, depois o patrimônio pessoal dos sócios. Tá? Essa seria a regra. Só que acontece o seguinte, a descaracterização da personalidade jurídica ela é tão forte na trabalhista que ela pouco importa se o patrimônio está em nome dos sócios ou em nome da empresa. Ela vai entrar e ela vai tomar o que ela encontrar. Né? Que a gente fala confusão patrimonial. Isso. Ou uma confusão patrimonial, mas não necessariamente, tá? Uma confusão patrimonial. Ela vai buscar. Tá? Ela vai buscar patrimônio. A partir do momento que você coloca sobre uma outra jurisdição que não seja o Brasil, você está afastando essa justiça do trabalho. Por quê? Porque para que você consiga descaracterizar uma personalidade jurídica internacional, você tem que estar obrigatoriamente sendo investigado por crime financeiro. Não só o crime financeiro, mas também o tráfico de drogas, tráfico de armas, o tráfico de pessoas, enfim. Tem que estar relacionado a algum crime. E isso significa que as dívidas trabalhistas ou dívida pessoal, às vezes a pessoa, sei lá, é um acidente de trânsito, mas que envolveu, sei lá, uma Ferrari, alto valor. Né? E aí você perdeu e precisa alcançar alguns patrimônios. Então é uma forma de você se organizar. Tá? Eu não estou dizendo que a pessoa não vai pagar, porque tem uma sentença mandando ela pagar. Sim. Tá? Eu estou dizendo o seguinte, talvez ela tenha algo que ela não possa se desfazer e ela não queira. Por exemplo, eu tenho meu carro, só que eu uso para ir para o trabalho. Como que o meu carro ele vai ser penhorado, né, para pagar uma dívida, sendo que eu tenho dinheiro fora? Tá? Então, não. O meu carro ele vai continuar, mas é uma forma de você se planejar para as adversidades. Sim. Né? Eu não sei se você conseguiu entender mais ou menos a lógica. Não, sim, acredito que todo mundo que está nos ouvindo também é uma questão de proteção, né, e de organização, de gestão. Porque você construiu o teu patrimônio, você tem o direito de gerir ele, de organizá-lo. E acontece situações, né? Só que o que eu acredito que você tenha o mesmo pensamento que eu acredito muito na liberdade. Então, assim, você sim tem que arcar com as consequências dos teus atos, mas você também deve ter a liberdade de, ok, eu te devo, então, mas você não tem o direito de vir aqui e pegar meu celular porque eu te devo. Eu vou te pagar por outros caminhos, entendeu? E mais ou menos o exemplo foi muito, assim, muito... Eu sei que você deu uma explicação toda técnica, né? Toda fundamentada aí, mas é para você ter essa noção, gente. Você que está nos ouvindo e que nunca ouviu os termos que a gente está falando aqui, de patrimônio, né, de planejamento patrimonial, de organização, de tributos, é essa questão de que, ok, você deve e tal, mas ninguém deve pegar e enfiar a mão na sua bolsa ou no seu bolso e arrancar o que você tem. Você tem que ser notificado e pagar. Mas aí a forma que você vai pagar, você que decide, né? Exato. Então, assim, é uma questão de liberdade e questão também de a gente ter essa consciência, né, de como se organizar, de como gerir o nosso patrimônio. Nossa, foi um papo bem cabeça, né? Foi, né? Não tem como falar de tributo falando na zoeira. Sem filosofar, né? Sem filosofar. Trouxe aí umas brincadeirinhas para não ficar também muito pesado. E só para deixar pesado. claro, eu não sou contra tributos, tá? É. Eu sou a favor da cobrança certa. O que eu sou contra são as ilicitudes do Estado. Sim. Né? E eu acredito também que todo mundo tem essa consciência de que, gente, tudo na vida tem um custo. Tudo. Né? Tudo. Não tem como a gente E viver... tributo não tem como você fugir dele. Em algum lugar do mundo você vai pagar. Exato. Ai, Afonso, mas tem paraíso fiscal não sei na onde. Pouco importa, tá? Não quer dizer que o paraíso fiscal ele não seja tributado. Muitas vezes ele é tributado. Sim. Tá? Então, assim, gente...
Tudo depende. Tudo depende, mas a gente ter consciência de que nós vamos ter que, sim, pagar tributos, nós temos que pagar os nossos impostos, é uma questão de valor e de preceitos, né, de postura, já falei valores, mas de consciência, né, como cidadão, como pessoa. Mas a questão do abuso, eu acho que todo mundo se revolta, e por isso que eu falei que revolta algumas vezes, porque é a questão da gente ter... Aqui foi falado de clareza, né? A reforma tributária vem muito com essa questão. E eu tenho certeza que algo que a gente almeja. A gente ter mais clareza e saber o que acontece, o que realmente... Na onde que está indo o dinheiro, né? Da onde que está indo? Porque a gente não tem pessoas que ainda não têm saneamento básico, e quando a gente olha o impostômetro, a gente se assusta com o tanto que é arrecadado e depois a gente não vê os recursos, né? Mas, enfim, sem muitas delongas... E a ideia é diminuir o sonegômetro também. Exato. Não sei se você já viu cadê o sonegômetro. Aí já entra Entendeu? Outra questão de sonegar. E eu acho que, assim, é uma tendência que, quando você afunila muito, as pessoas vão fugir. Sim. É uma consequência natural. Entendeu? Por isso que essa questão de a reforma não vai ajudar na sonegação, no meu ponto de vista. Talvez vai piorar. Tá? Mas, assim, depois a gente faz outra live para falar sobre reforma tributária. Tá. A gente tem um quadro que a gente finaliza nossos podcasts, que é o quadro Conselho. Você, como um advogado especializado, alguém que já tem contato com, né, no meio aí, já viajou pelo mundo, já teve contatos, olhem lá para a câmera agora. Agora é a hora de brilhar e mandar aquele conselho para a pessoa que está nos ouvindo, que é a pessoa... às vezes que trabalha no CLT, mas que busca aí conhecimento do mundo corporativo, ou é o pequeno empreendedor, ou é o empresário do dia a dia que está aí na correria. A hora é tua, Afonso. Tá. Deixa eu pensar, porque realmente isso me pegou de surpresa, tá? Mais que a reforma tributária. Mais do que a reforma. A reforma, eu dormi, de repente eu acordei com algumas mensagens. Você tá vendo a reforma? Não, não tô vendo, eu acabei de acordar. Mas, conselho, tá? Vamos lá. Se eu pudesse dar um conselho, pessoa jurídica, conselho para pessoa jurídica, buscar uma revisão tributária. Revisão sempre. Você analisar se está sendo pago algo a mais ou não, né? Temos aqui a Carol, que pode nos ajudar, né, fazer a restituição, né? Então, se você paga a mais, é seu direito buscar esse crédito e tomar para si. Pessoa física, planejamento pessoal, tá? Pessoa física, planejamento financeiro pessoal, para que você consiga crescer, né, financeiramente, e, quem sabe, poder se planejar internacionalmente, tá? Eu acho que quando você atinge esse nível, significa que você atingiu uma certa independência, uma certa liberdade. Por quê? Porque você consegue alguns acessos que outras pessoas não conseguem, né? Então, assim, fica a minha dica, e para a pessoa jurídica também, tá? A pessoa jurídica que também queira fazer um planejamento, que almeje chegar ao nível internacional, né? Não ficar só presa a uma jurisdição. E se você nunca leu um livro, eu vou te indicar aqui para que leia Os Axiomas de Zurich. Os suíços, eles são conhecidos por ser um dos maiores investidores do mundo, né? E um dos capítulos lá tem essa estratégia de investimento, que é não colocar os ovos nas mesmas cestas. Todos os ovos na mesma cesta. E nós, lá do escritório, a gente complementa. Não tenha só ovos, mas também não tenha só cestas, tá? Então, não tenha só investimentos no Brasil, tenha investimentos fora, tá? Mas por meio de estruturas internacionais e da forma correta e legal. Exatamente. Tá. Arrasou!
tá vendo? Saiu bem. Agora, como que o pessoal te encontra? Pode me encontrar nas redes sociais. Uhum. Né? Afonso CBP é o meu Instagram. C de casa, B de bola e P de pato. Vai estar aqui na descrição também. Por favor, porque todo mundo confunde. Afonso Cânovas, não tem erro. Eu acho que não tem outro também. Vai estar aqui, pessoal. Instagram, Facebook. E eu vou começar no YouTube também, em breve. Uhum. Tá? Não vou concorrer com você, pode ficar sossegada. Jesus. Não, vou lá também, mas você vai me convidar? Claro. Então tá, vocês estão vendo, né? Não vai ser meu concorrente. Tem que me convidar. Muito pelo contrário. Uhum. Parceiro sempre. Afonso, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, então já sigam o Afonso. As redes sociais dele vai estar aqui. Acompanha os projetos. Ele posta vídeo. Tem que postar mais, hein, Afonso? Tem. Já vou deixar aqui a bronca para todo mundo registrado. Afonso cria muito conteúdo lá, relevante. Acompanha ele. Já se você tem alguma dúvida, alguma orientação, não hesite em chamá-lo lá no direct para poder se orientar, para poder pedir uma ajuda. Até tenho certeza que ele vai estar de portas abertas para ajudar todo mundo que precisa. Com tá? certeza. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi Yasmin, ótimo. Obrigado. Tenho certeza que esclareceu. Só senti falta do Juliano aqui, só mas... faltou o Juliano, mas... No próximo podcast ele vai estar aqui. Com certeza, com certeza. Gente, muito obrigada para vocês que ficaram até o final. A gente se vê no próximo podcast.